Agora eu quero falar a vocês sobre a Constituição da República Portuguesa. Eu tenho aqui um exemplar, embora que este possa não ser o último, o mais básico de todos, é sobre isso que eu vou falar, não muda, nem vai mudar, porque são coisas muito básicas. Foi-me dado até por um dos juízes, eu tive cerca de 4 juízes que me ensinaram acerca desta matéria. Primeira vez que eu comecei a ler o livro, fiquei muito surpreendido pela positiva. Nunca julguei que houvessem leis tão boas, tão dignas, tão de acordo até com os direitos humanos de Deus e tudo isso. Portanto, eu quero ensinar sobre essa matéria porque há muita ignorância e é preciso que as pessoas sejam libertas. Nós estamos a viver momentos difíceis no mundo, não é só em Portugal, em que as pessoas se queixam sistematicamente dos seus políticos, dos homens e dos governantes, e com muita razão, por tantas coisas que nem vou aqui mencionar, porque está espalhado pelos noticiários de cada dia. Mas, o que aqui é que eu quero ensinar é que, por mais que a gente tenha razão contra os políticos e os governantes, e diga-se que não são todos malandros, mas isso a maioria hoje em dia infelizmente é, a verdade é que quem é o culpado deste estado de situações são os juízes. É verdade, são os juízes. E o povo não sabe. E para isso é bom que a gente entenda como é que um país funciona. É à semelhança de uma empresa. Tem 3 órgãos principais, que são a Assembleia Geral, que é o conjunto dos donos ou acionistas ou sócios da empresa. No caso de Portugal, a Assembleia Geral somos nós, os portugueses, somos os donos da nação. Depois tem o Conselho de Administração, que é o órgão que gerencia os negócios da empresa. No caso de uma nação, é o governo, que gerencia os negócios dos donos, que é o povo. Depois tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza os atos do administrativo, do executivo. No caso, são os tribunais, os juízes, que têm legalmente a obrigação de verificar que o povo não é roubado dos seus direitos básicos, etc, etc. E aqui é que a coisa precisa muito de ser mudada. Porque, por exemplo, o artigo 2 da Constituição, não é preciso ir tão lá para o fundo, é logo a base, diz que o Estado português é um Estado de Direito, quer dizer, baseado nas leis. Mas não é, até muitos juízes honestos dizem que não está a ser assim, e muita gente sabe que não é, porque as leis só funcionam para uns e há sempre os privilegiados que escapam sempre às leis. Depois diz que a soberania reside no povo. E diz o artigo 3 que o Estado se subordina à Constituição. Quer dizer que o Estado tem que obedecer fielmente à Constituição e a validade das leis e a validade dos atos do Estado e de todos os órgãos públicos, entidades públicas, têm que estar em conformidade com isto. E grande parte das leis e dos atos dos governantes e das entidades públicas não está de acordo com isto. E aí é que a coisa está errada. Temos visto, e também tem sido muito divulgado pela imprensa pública, que os nossos governos têm governado a favor de mega empresas e de interesses estrangeiros e não a favor do povo. Mas a verdade é que a lei principal, à qual todas as outras leis têm que se submeter, na verdade não há nenhuma lei que possa ser diferente disto. Se não for, é inválida. Nenhum ato do governo ou de entidade pública pode ser contrário a isto, quando não é válido. Seria um ato criminoso. É verdade. Um crime contra a Constituição, um crime contra o povo. E, portanto, o governo é obrigado a estar focado nos interesses do povo. E hoje eu quero falar um bocadinho sobre a família. Diz aqui o artigo 65, quando fala da habitação, urbanismo e coisas afins, que todo o povo tem direito, para si e para a sua família, a ter uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto que preserve a intimidade pessoal e privacidade da família. Dá logo vontade de rir, não é? Porque a gente sabe muito bem que isto não funciona.
Depois diz, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação, em que tem que estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. Pois claro, se a pessoa não tem dinheiro para arrendar, como é que vai arrendar? E o que é que acontece? Os juízes permitem que os governantes garantam interesses estrangeiros, mas nunca garantem os interesses do povo. E isso é crime. Crime por parte dos próprios juízes. Sabe porquê? Porque a Constituição diz, veja que eu estou sempre a ler a Constituição, e não há lei maior que esta, e toda aquela que for contrária a isto é falsa, é nula, inconstitucional, não pode ser aplicável. Diz aqui o artigo 202 que os tribunais são órgãos soberanos, portanto independentes, lá está outra situação, porque eles não são, para administrar a justiça em nome do povo. Veja bem que não é em nome do governo. Está a ver o que é que diz? É tudo ao contrário. Na administração da justiça incumbe aos tribunais, veja bem, assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos. Os tribunais têm que assegurar, defender os interesses do cidadão. E reprimir, castigar, está a ver? A violação das ilegalidades. Você já ouviu algum... Bem, agora o Sócrates está debaixo da coisa, mas mais alguém? E eu pergunto assim, quem é que tirou as casas ao povo por causa dos impostos excessivos? Foi o governo. Ou seja, os bancos, veja bem, foram à falência, ou quase estiveram na falência, porque emprestaram dinheiros a pessoas e a entidades que não lhes pagaram de volta. E, portanto, para estar não em incumprimento, o que é que o governo fez? Cortou salários, pensões, a velhos e tudo, cortou nas despesas da saúde, e estão a morrer pessoas nos hospitais, e pegou nesse dinheiro e colocou dentro dos bancos. E agora ouvimos falar que os bancos deram lucro, e grande lucro. Mas o povo continua a pôr o dinheiro. E agora, como o povo, com tantos impostos, é imposto em cima de imposto, não é só, é muito imposto. O que acontece? Não tem dinheiro para ter casa. E os bancos, como não recebem aquela mensalidade, pegam na lei e dizem, o senhor não pagou, tem que sair da casa. Ou seja, veja a bestialidade da situação. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que há pessoas que são verdadeiras bestas. Sabe porquê? Porque se comportam como os animais bestas dos campos, que não têm humanidade nenhuma, que até comem os seus próprios filhos. Como é que um governo vai tirar dinheiro ao povo? Para pôr no banco privado. E depois o banco, a pessoa não tem como pagar, porque está assolada de impostos, o banco diz, não pagaste a renda, tens de sair da casa. Ou seja, o banco foi ajudado pelo povo, agora vai tirar a casa ao povo. Onde está o juiz para defender a lei? É isso que eu estou a falar. Quem é o grande responsável? É o juiz. Quem são os verdadeiros criminosos? São os juízes. É verdade, são juízes, são criminosos contra a Constituição. Em vez de defender os governantes, eles têm que defender a Constituição e defender o povo. É isso mesmo que tem que acontecer. É por isso que nós, na nossa igreja, oramos para que Deus substitua os juízes que são incompetentes ou corruptos por juízes que os há, que são honestos. Porque isto tem que acabar. É uma pouca vergonha. E, portanto, veja só, os juízes são obrigados a garantir os direitos fundamentais do cidadão. Ou seja, a garantir que o cidadão tem casa. Está a ver? Mas eles não garantem nada. Antes, impõem peso duro a quem não paga um imposto. Mas a quem, que é uma coisa mínima, não é? Num país, num Estado inteiro. Mas aqueles que roubam o povo inteiro continuam impunes. Porque os seus juízes, em vez de fazerem justiça
em nome do povo para defender o povo, fazem em nome do governo para defender os corruptos. Então, Sr. Doutor Juiz, por favor, arrependa-se, mude. E você, que está de acordo, claro, ora, concordo com esta oração que eu vou fazer, porque eu acredito que Deus tem poder para mudar as coisas e já começou a mudar as coisas. Querido Pai Celestial, eu te peço que ou removas ou substituas os juízes que não são honestos por pessoas verdadeiramente honestas, que sabem a lei e que querem cumprir com a lei e que querem ajudar o povo como a Constituição manda. E toda a glória e honra para ti, Senhor. Amém e amém.